Muitas pessoas gostam de pegar uma passagem que está em Hebreus, e eu quero que você abra comigo, Hebreus capítulo 10, versículo 39, que diz assim, olha, nós, porém, não somos dos que retrocedem. Aí muitas pessoas pegam essa passagem aqui e levam ela de uma forma literal e fala que a gente não pode retroceder. Só que vamos ler a passagem inteira. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Então, o retroceder aqui está falando de algo específico. Eu não vou retroceder na minha salvação, eu não vou retroceder naquilo que Deus já me libertou, eu não vou abrir mão daquilo que eu já fui curado, dos sentimentos, das emoções com os quais eu já fui liberto, eu já fui curado. Somos, continuando a passagem aqui, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Às vezes nós vamos ter que voltar atrás para que a nossa alma seja conservada. E alma diz respeito aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Eu queria que você recebesse essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Olha, eu sei que Deus está confrontando muitas pessoas aqui. E vai confrontar muitas pessoas que ouvirem essa mensagem. Tanto você que está assistindo ao vivo, quanto você que vai assistir posteriormente, né, depois que ela ficar gravada, ela fica gravada aqui, tá? Tanto no Instagram, no Facebook, no YouTube, ela vai ficar gravada. E eu queria pedir que você me ajudasse a fazer com que ela chegue a mais pessoas. Você faz isso ajudando com o seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando lá no grupo da família, no grupo da igreja, para que muitas pessoas sejam sensibilizadas da importância de nós voltarmos atrás. Às vezes Deus quer que a gente volte atrás, no sentido de rever os nossos conceitos. Às vezes tem conceitos que nos foram transmitidos que nós considerávamos como fundamentais ou como fundamentos da nossa fé. Mas são conceitos que não estão de acordo com a Bíblia. Tem coisas, irmãos, que eu aprendi quando eu cheguei na igreja há 26 anos atrás, que hoje eu sei que não tem nada a ver com as Escrituras, não tem nada a ver com a realidade que nós vivemos hoje. Tá, assim, coisas culturais, por exemplo. O Espírito Santo pode mostrar a você várias coisas aí que pregaram para você e falaram que aquilo era daquele jeito, mas hoje você entendeu que não. Eu vou dar só um exemplo aqui. Quando eu cheguei na igreja, a igreja onde eu me converti, onde a minha esposa se converteu, tinha o costume de que a pessoa que fosse subir no púlpito, ela teria que estar de gravata. Então, o dia em que eu fosse pregar, o dia que eu fosse ficar lá em cima, né, porque tinha aquele costume de assentar os pastores, os obreiros lá em cima, tinha que estar de gravata. E às vezes estava um calor, assim, de mais de 30 graus, igual está hoje aqui em Belo Horizonte, um calor, né? Mas você tinha que estar lá de manga comprida, de gravata. Algumas igrejas ensinaram que a pessoa tinha que ir de terno, todo produzido para a igreja. Aquilo era um sinal de reverência a Deus. Só que aí a gente vai aprendendo, né, que nós vivemos num país tropical. Poxa, nós vivemos num país tropical, a maioria dos lugares é quente. Hoje eu estou de manga curta aqui, ó. Estou com uma camisa fresquinha, porque tá calor. Eu não posso levar isso para um outro extremo. Eu vou para a igreja de qualquer jeito, então eu vou de bermuda, de chinelo. Não, não é isso que eu estou falando.
Nós temos que buscar o equilíbrio. Então, dando só um exemplo apenas, mas que para você que está me assistindo, pode meter a um monte de lembranças de coisas que você precisa reconsiderar na sua vida. Quando a televisão surgiu, para muitos crentes na época, era o próprio Satanás que tinha chegado dentro dos lares. O mesmo aconteceu com o computador, com a internet. Então nós temos que rever muitas coisas que nós aprendemos. Hoje nós temos uma nova convicção do que é servir a Deus. Por isso nós temos que abrir mão de muitas coisas que nós aprendemos. Aquilo que é fundamento, aquilo que é um firme fundamento, continua valendo, presta atenção. Mas aquilo que você percebeu que eram ensinamentos de homens, que era um capricho lá do pastor, do líder lá da sua igreja, você pode acrescentar aqui nos comentários, se você lembrar de alguma coisa, o seu comentário vai ajudar a despertar muita gente aí, né? Vai abrir os olhos de muitas pessoas. Tem alguma coisa que te ensinaram lá na sua conversão, que hoje você vê que era uma coisa assim que não tinha nenhuma base bíblica, mas que naquela época você recebeu como um ensinamento e que você levava ao pé da letra? Eles ensinaram, naquela época, que a gente não podia jogar futebol. Futebol era do demônio. E eu sou apaixonado por futebol, eu passei a vida jogando futebol. Aí muitos irmãos jogavam futebol escondido do pastor. Olha que absurdo. Então nós temos que voltar atrás, às vezes, naquilo que nós aprendemos. Nós precisamos voltar atrás também no sentido de consertar algumas situações que ficaram pendentes ao longo da nossa vida, nos nossos relacionamentos. Talvez um dia você tenha sido magoado por uma pessoa e até hoje você guarda rancor por aquelas palavras que a pessoa disse para você. Jesus falou que quando nós fôssemos apresentar a nossa oferta no altar, se nós nos lembrarmos que o nosso irmão tem alguma coisa contra nós, nós teríamos que voltar lá, consertar com o nosso irmão e depois apresentar a oferta diante do altar. Então, talvez o voltar atrás aqui que eu estou falando, dar passos para trás, seja no sentido de você pedir perdão para alguém que você tem alimentado aí mágoa no seu coração, ressentimento, ou perdoar alguém que te feriu, pedir perdão e liberar perdão. É disso que eu estou falando. Talvez o voltar atrás para você esteja relacionado a isso. E isso, quando a gente fala aqui, parece uma coisa simples. Mas para muitas pessoas isso é muito difícil. Porque voltar atrás significa reconhecer os nossos erros. E isso mexe com o nosso orgulho. Voltar atrás significa mexer com o nosso orgulho. Significa fazer uma reflexão, uma autorreflexão e reconhecer que nós erramos, que nós estávamos errados. E a maioria das pessoas é muito orgulhosa para reconhecer os próprios erros. Prefere continuar ali, seguindo em frente, mesmo sabendo que tem algo para consertar lá atrás. Um exemplo que eu gosto muito é do filho pródigo. Uma parábola que Jesus contou. De um filho que saiu de casa, que pediu a sua parte na herança, saiu de casa.
E ele achou que estava fazendo a coisa certa. Naquele momento que ele saiu de casa com o dinheiro que lhe era devido, ele entendeu que estava fazendo a coisa certa. E ele foi e gastou todo o dinheiro dele de uma forma irresponsável. Mas só que tem um momento em que ele passa por uma humilhação tão grande. Ele chegou a desejar a comida que os porcos estavam comendo. E naquele momento de humilhação, ele reconheceu o seu erro. Ele pensou consigo, na casa do meu pai, até os empregados têm fartura de comida. E eu estou aqui desejando comida de porco. Naquele momento ele decidiu voltar para a casa do pai. Ele decidiu dar passos para trás. E não pense que aquilo foi algo fácil para ele. Quando a gente lê, parece que foi uma coisa assim muito simples, mas não foi fácil. Porque quando você volta atrás, principalmente quando essa decisão de voltar atrás envolve pessoas, você não sabe qual será a reação das pessoas. E o filho voltou para casa, mas no caminho ele pensava, será que meu pai vai me receber? Qual será a reação do meu pai quando eu chegar lá de volta? Mas eu quero dizer algo aqui que eu aprendi com essa passagem. Quando nós decidimos voltar atrás, quando nós decidimos, segundo uma direção do Espírito Santo, retroceder, Deus preparou o nosso coração e Deus prepara o coração das pessoas com as quais nós teremos que consertar. Você pode esperar qualquer reação, mas você pode ter a certeza de que o Espírito Santo também falou com ele, falou com ela. E aí você vai voltar atrás. Você vai voltar lá, reconsiderar, consertar aquilo que foi quebrado, tentar reaver aquilo que foi perdido. Muitas vezes você vai ter que se humilhar. Só que a gente sempre lembra aqui das palavras de Jesus. Os humilhados serão exaltados. Aquele que se humilha será exaltado. Amém?